Bom, vamos lá. Todo dia a gente enfrenta algum tipo de frustração, sabe? Pessoas difíceis, coisas que não saem como planejado, às vezes até maldade pura e simples. Isso faz parte da vida de todo mundo. A grande questão é, como é que a gente lida com isso sem perder a nossa paz? Será que existe um jeito de construir uma força interna que nos proteja de verdade? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje. Olha, à primeira vista isso soa bem pessimista, não é? Mas tem uma sabedoria gigante aí. O imperador romano Marco Aurélio não estava sendo negativo, ele estava se preparando. É como um aquecimento mental. Ele simplesmente reconhecia uma verdade que não muda com o tempo. A gente não controla as outras pessoas. Aceitar que vamos encontrar negatividade por aí é o primeiro passo para não deixar que ela nos controle. E aqui está o ponto central do problema. Quando alguém nos trata mal ou quando alguma coisa dá muito errado, a nossa reação natural é se sentir mal, com raiva, magoado. A gente sente como se um ataque de fora tivesse invadido a nossa tranquilidade. E esse sentimento é super real. A dor emocional existe. Mas a filosofia estoica nos convida a fazer uma pergunta um pouco mais a fundo. Essa pergunta muda o jogo. Ela nos força a olhar para dentro, em vez de só ficar reagindo ao que vem de fora. Será que a ação da outra pessoa é a verdadeira causa da nossa angústia? Ou será que tem alguma outra coisa acontecendo, algo dentro da nossa própria cabeça? E essa frase do Epicteto, nossa, ela resume perfeitamente o diagnóstico estoico. A fonte da nossa perturbação não é o evento em si, a palavra grosseira, a ação injusta, mas o nosso julgamento sobre aquele evento. É a história que a gente conta para si mesmo sobre o que aconteceu. A interpretação é que é a chave de tudo. Então, a grande sacada é a seguinte: existe uma diferença enorme entre aquela pessoa me insultou e aquela pessoa disse certas palavras e eu interpreto isso como um insulto e isso é algo ruim. A primeira parte é o fato externo, a segunda é um julgamento interno. É nesse espacinho entre o evento e a nossa reação que mora todo o nosso poder. Certo, entendido na teoria. Mas e na prática? Como é que a gente aplica isso? A ferramenta mais importante do estoicismo é essa ideia, que é simples, mas ao mesmo tempo revolucionária. É sobre traçar uma linha bem clara na areia da nossa vida. Vamos ver como isso funciona. Olha só a clareza que essa divisão traz. Na coluna da esquerda está tudo aquilo em que a gente gasta uma energia danada, e muitas vezes à toa. O que os outros fazem, o que pensam da gente, os eventos externos. Tentar controlar isso é uma batalha perdida. Agora olha para a direita. Nossos julgamentos, nossas escolhas, nossos desejos, é aqui que mora todo o nosso poder. Esse é o único campo de batalha onde a gente pode, de fato, vencer. A estratégia, então, fica muito clara. É sobre direcionar toda a nossa atenção e todo o nosso esforço para aquilo que a gente pode de verdade influenciar, a nossa própria mente. Isso significa largar de mão aquela luta inútil contra o que não dá para mudar. E veja bem, isso não é ser passivo, é ter sabedoria estratégica para proteger a nossa paz. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque é muito fácil falar sobre isso aqui, com calma, mas e quando alguém fecha a gente no trânsito ou faz uma crítica injusta no trabalho? Como a gente aplica esse princípio na hora da raiva? Bom, a filosofia estoica não seria tão útil se não nos desse um método prático. Aqui está o processo, um passo a passo. Primeiro a gente cria uma pausa. Em vez de reagir na hora, a gente observa a nossa própria reação inicial, essa impressão. Depois a gente investiga, como um detetive. Isso que aconteceu, eu tenho controle sobre isso? Se a resposta for não, como a ação de outra pessoa, então a gente pode conscientemente decidir dispensar o assunto. Dizer para si mesmo, isso não me pertence. É como se a gente desativasse o poder que aquela impressão teria sobre nós. Ok, então depois que a gente filtra essa primeira impressão e escolhe não reagir com emoções fora de controle, o que guia a gente? O que preenche esse espaço? A resposta estoica é a virtude. Nossas ações devem ser guiadas por um conjunto de princípios, uma espécie de bússola interna. E essa bússola tem 4 direções principais: a sabedoria, para entender direitinho a dicotomia do controle, a coragem, para aceitar o que a gente não pode mudar, a justiça, para tratar até a pessoa mais difícil de forma equilibrada, porque as ações dela não nos definem, e a temperança, para dominar nossas próprias reações impulsivas. Pensa no poder dessa ideia. Ela devolve toda a responsabilidade para a gente. Ninguém pode nos fazer sentir mal. As pessoas podem agir, claro, mas somos nós que damos o consentimento interno para que aquela ação vire dor. E a nossa maior defesa é justamente retirar esse consentimento.
E com o tempo, cada vez que a gente pratica esse método, é como se estivéssemos colocando mais um tijolo no muro de uma fortaleza interior. Uma cidadela mental que não nos protege dos problemas do mundo, mas sim do nosso próprio potencial de nos perturbarmos com eles. E Marco Aurélio nos dá a imagem final e perfeita disso. A meta não é viver num mundo sem problemas. Isso é impossível. A meta é ter uma mente que não pode ser invadida por eles. Um lugar de calma, de razão e de força que é só nosso, não importa o caos que esteja acontecendo do lado de fora. E é com essa pergunta que a gente termina. Se a fonte do sofrimento é o nosso próprio julgamento, e se temos o poder de dominar esses julgamentos, qual é o limite da nossa resiliência? O que poderia, de verdade, abalar uma pessoa que construiu essa cidadela interior? A resposta é: quase nada.